Agora vamos falar de economia, investimento. O número de investidores, pessoa física na Bolsa de Valores está perto de 4 milhões. Para se ter uma ideia, há 8 anos esse número era de pouco mais de 500 mil. Mas a participação feminina entre os investidores brasileiros ainda é pequena, cerca ali de 30%. Esse é o assunto do nosso bate-papo de hoje com a Priscila Yazbek e a Thaís Herédia. Thaís, boa tarde para você, bem-vinda aí. Boa tarde, Marcela, Daniel. Priscila tem a palavra, as informações, os dados, tudo. Primeiro, vocês são investidoras da Bolsa? Opa! Opa! Eu tenho medo. Thaís está fora. Eu não entendo, na verdade. Não, eu fiquei surpresa. Pra falar a verdade, umas ações bem, ó. E você, Marcelo? Eu comecei. Olha! Faço parte desse número, mas eu não vou falar porque eu não vou falar porque eu não entendo muito, eu vou passar vergonha. Conta, Pri, você com os números. Então, vamos lá. Depois eu comento, Má, mas acho que você tá indo super bem e tal, bem melhor do que certas pessoas aqui. Mas então, vamos lá. A gente tem duas artes para mostrar então a evolução da participação da mulher na bolsa. Primeiro, a gente vai mostrar que a participação da mulher sempre foi menor, mas como vocês observam aí nesses gráficos, ela foi aumentando, já chegou a ser de 24%, chegou a 28% no ano passado, então agora esse dado aí que a B3 passou pra gente, a Bolsa de Valores, mostrando que a participação das mulheres aumentou para 29% e a maior participação feminina na Bolsa entre as pessoas físicas desde o início da série histórica da B3. A gente vai mostrar também uma outra tela que traz um pouco do perfil desse investimento das mulheres. Então, ali vocês estão vendo a questão da diversificação. Então, as mulheres, elas fazem investimentos, elas estão diversificando mais os seus investimentos. Hoje, o percentual de mulheres que investem em BDRs passou a 25%, antes eram 16%, que são aqueles recibos de ações negociadas lá fora, mas que são vendidas aqui na Bolsa Brasileira. Antes, as mulheres que tinham ações e fundos imobiliários eram 20%, agora são 25%. E nesse quadro abaixo, dá para perceber um pouco mais sobre o perfil dessas mulheres. Então, elas investem mais que os homens, aí tem um valor de 418, mas é 481. Os homens investem R$303 em média, então o aporte médio, o investimento médio da mulher é maior do que o dos homens. E ali, nessas duas faixas de investimentos de 5 a 10 mil, investimentos de 10 a 50 mil, o percentual de mulheres que investe esse nível de valor, esse valor um pouco mais alto, é maior do que o percentual dos homens. Então, enquanto só 5% dos homens investem de 5 a 10 mil, 7% das mulheres investem de 5 a 10 mil. As mulheres são mais ousadas, é isso? Ou a gente pode falar ou não? Elas investem mais. Ah, tá. Mas os investimentos investimentos mais conservadores, talvez. Bom, vamos lá. Elas estão diversificando mais. A Thaís vai explicar um pouco mais do perfil, mas antes queria chamar também um trecho de uma entrevista que a gente fez com a superintendente de educação da Bolsa, que ela fala um pouquinho mais sobre esses dados. Vamos ouvir. Muito desse comportamento pode ser justificado pelas próprias características femininas. Há diversos estudos internacionais que mostram que a mulher ela tende a ser mais cautelosa e também a se preparar melhor sempre que vai fazer algo pela primeira vez. E dois dados que a gente tem aqui na B3 ajudam a reforçar essas hipóteses. Primeiro, o valor com que elas começam a investir em bolsa, que historicamente é maior do que os homens. Hoje, a maioria das mulheres começa a investir em média R$ 481, enquanto que os homens R$ 303. E também os acessos ao nosso hub de educação financeira. E o interessante é que essas mesmas características que desaceleram a chegada das mulheres na bolsa fazem delas investidoras melhores, porque por serem mais cautelosas, elas acabam tendo retornos melhores em seu portfólio de investimento do que os homens. Olha a alegria da Cristiane para contar essas notícias, hein? Ela estava ali sorrindo, contando tudo isso. Aí que é bom, mostra que a mulher tá ali com dinheiro na mão. Exatamente. E por que, Thaís, essa participação pequena ainda das mulheres no investimento? Nós vamos chegar lá, né? Ó essa bancada. A gente chega lá. Olha, tem aspectos sociais e culturais específicos do Brasil e que estão muito correlacionados também com países em desenvolvimento e economias emergentes.
Aqui no Brasil, cerca de 45% dos lares são comandados por mulheres. A responsabilidade financeira dos lares é das mulheres. Então, isso mostra que a responsabilização feminina pela condição da família, ela é muito grande no Brasil. Já somos um pouco mais da metade da população e somos responsáveis, como mulheres, somos responsáveis por praticamente metade dos lares. Ao mesmo tempo, ganhamos, em média, cerca de 73%, 74% dos salários dos homens. Portanto, temos uma responsabilização maior sobre as famílias e, ao mesmo tempo, um salário menor. Então, dentro desse perfil que foi traçado pela diretora da B3, da cautela, parte também da cautela da segurança financeira da família. Então, esse é um aspecto importante que primeiro, a distribuição e depois a questão do salário mesmo. Então, se tem mais responsabilidade, mas ganha menos, sobra menos para fazer investimento. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que avançamos muito na questão da diversidade, mas ainda somos uma sociedade bastante patriarcal. Então, não são só maridos que alijam as mulheres do processo de tomada de decisão financeira nas relações e nos casamentos. Filhos também preferem resolver pela mãe do que ensinar a mãe. Então, quando a gente ouve essa informação, por exemplo, de que as mulheres têm acessado mais as plataformas de educação financeira, isso é um alento, porque o aspecto cultural acaba pesando muito. Há uma transformação nisso, temos muitas mulheres assumindo o papel de grandes comunicadoras também do mercado financeiro, que sempre foi visto um mercado extremamente masculino, ainda é extremamente masculino, mas hoje as maiores vozes do mercado financeiro, as que mais ganham seguidores, são mulheres que estão fazendo isso. E há situações, por exemplo, de uma geração um pouco mais antiga, mas que ainda assim é bastante ativa financeiramente, ou ficam viúvas, ou recebem uma herança, que não importa o valor, se vai ser R$1.000 ou se vai ser R$1 milhão, e não tem a menor ideia do que fazer com esse dinheiro, né? Porque na sua vida, aos 50 ou 60 anos de idade, não fizeram contato com isso. Alguma contribuição talvez a gente tenha dado, a minha geração especialmente, né? Eu já tenho mais de 50 anos, de ter aceitado um pouco isso, de ter dito, não, olha, cuida para mim. Né? Então, não é mais o tempo de dizer cuida para mim, o tempo é de me ensina para eu poder decidir. Eu quero participar da decisão. Eu posso ouvir um homem experiente, mas eu quero participar da decisão. Me ensina, não decide por mim. Que é um retrato que não é só na Bolsa, mas é em vários aspectos da sociedade. Vários aspectos da sociedade, mas que vale muito para a questão do investimento e a formação da poupança da mulher, que acaba sendo responsável, em última instância, né, para acompanhar os pais até a velhice e continuando a dar suporte aos filhos, mesmo depois de mais velhos, ela é preponderante. Então, se ela é preponderante, a gente tem que preparar bem essas mulheres. É o que nós estamos fazendo aqui agora, né? Convidando você que está assistindo a gente, querida, não fica com medo. Economia, finanças, não é assunto para homens, é assunto para os cidadãos, para as pessoas que querem assumir a responsabilidade sobre a sua vida. E aqui é claro, a gente quando está com dúvidas de economia, é Priscila Yasbeck e a Thaís Heredia que dão uma aula para a gente. Eu não entendo nada de investimento, eu peço ajuda para Priscila. Imagina. Não, só para complementar, só para a gente finalizar, a Thaís falou do não ter medo, e as mulheres não deveriam ter medo mesmo, porque tem várias pesquisas que mostram que as mulheres investem melhor que os homens. Né? Até a superintendente da B3 estava falando sobre isso, porque as mulheres são mais cautelosas. Mulher não pode perder dinheiro, porque tem gente que depende dela. Ela é muitas vezes arrimo de família. Então, ela faz um investimento com muito cuidado. É por isso que também o ticket é maior. Ela faz um investimento mais consciente. O homem, ele especula mais. Ele fica tentando ganhar dinheiro ali, comprando e vendendo ação muito rápido. Então, a mulher, ela tem uma racionalidade maior para investir, e o homem, ele já é mais ousado, ele não pensa muito. Esquentadinho, assim, né? Como tudo na vida, vai lá, faz, não pensa muito. Eu sou a prova disso, eu invisto por 2 anos na Bolsa, já perdi dinheiro. O que eu fiz agora?
passei pra Larissa. Oi, Larissa, cuida aí direitinho, viu? Que tá cuidando agora sim das minhas finanças aí na bolsa, ela entende, ela que vai tocando, porque ela sabe muito mais. E eu falei ousadas quando você mostrou os números, porque a quantidade o aporte das mulheres é maior, né, do que o dos homens. Aí eu pensei nesse aspecto, mas se for pensar no tipo de ação, das mulheres é mais conservadora, né, e dos homens mais agressiva, digamos assim, né? Isso. E aí tem esse dado que mostra que elas até estão diversificando mais, mas assim, a própria informação de que são 30% só na bolsa de mulheres mostra um pouco isso, né? As mulheres têm um pouco mais de receio de investir em ações. Já os homens, eles acham legal, né? Fala aí, Dani, conversar com os amigos. Estão investindo na bolsa, tal. Total. Né? Mas não sabe o que está fazendo. Finge que sabe, né? Finge que sabe. Né? Então, assim, tem essa informação de que as mulheres, elas são mais conscientes, elas performam melhor nos investimentos do que os homens, que são mais impulsivos. Olha, tem uma última coisa aqui, é o seguinte, eu falei de mulheres assumindo essa posição de serem as grandes comunicadoras do mercado financeiro nessa educação financeira, e há também fundos de investimento, há grupos de mulheres sendo formados para atender a mulheres que queiram fazer investimentos. Então, assim, tem fundos geridos só por mulheres e que só atendem mulheres. O Brasil já avançou para isso. Então, é um avanço muito maior nos últimos 5, 6 anos, que acompanha o desenvolvimento do chamado mercado de capitais, que é esse em que há mais produtos e mais diversidade de opções para o investimento. Então, esse movimento tem sido liderado pelas mulheres e é um convite a todas, né, para que não tenham esse medo, tenham a curiosidade. Deixa a curiosidade assumir o lugar do medo. E tem fundo que investe em ações de empresas que têm só CEOs mulheres. E esse fundo, que é um fundo da Vitrio, até teve uma performance melhor do que outros fundos também. Olha de mulheres na liderança. Somos um sucesso. Conclusão. Não temos defeitos. Perfeita sem defeitos. Sim. É uma explicação legal da gente trazer esse panorama social, porque é isso, né? A mulher, quando foi privada do conhecimento, ela ficou ali à margem. Agora, quando ela conhece, ela se destaca. Ela tá aí o medo recado dos homens. Então, mulher, tá aí, ó, estude, Dá leia. asas para voar. Exatamente. Faz pergunta, não precisa estudar muito não, só fazer pergunta que quem souber responde. Pri, essa ação aqui invista agora? Valeu, meninas. Priscila Yazbek, Thaís Herédia, excelente papo mais uma vez aqui no Live. Mais uma vez.